O título do trabalho é Estudo das causas do processo de alívio de tensão térmica em trilhos longos soldados. Essa pesquisa foi realizada por mim, Ana Beatriz de Oliveira Carvalho, aluna do terceiro ano do curso de Manutenção de Sistemas Metroferroviários, integrado ao ensino médio, do Instituto Federal do Espírito Santo, no campus Cariacica, e eu fui orientada pelo professor Michel Bruno Tafni, da coordenadoria do curso. Bom, antes de tudo, o que é o alívio de tensão térmica? O alívio de tensão térmica, ou simplesmente ATT, é um processo feito em uma faixa de temperatura neutra. A temperatura neutra é a média aritmética da temperatura máxima e da temperatura mínima que o trilho sofre ao longo do dia, acrescido de 5 graus Celsius. E a faixa de temperatura neutra vai ser o espaço de 10 graus, 5 graus Celsius a mais ou 5 graus Celsius a menos dessa temperatura neutra. Esse processo é realizado em trilhos maiores que 36 metros, e se o trilho não tiver o tamanho mínimo recomendado, é aconselhado fazer uma soldagem nesses trilhos até ele alcançar o tamanho mínimo. O ATT ele vai ter como objetivo minimizar ou aliviar as tensões longitudinais que ocorrem no trilho em função da variação de temperatura. Ele é realizado na implantação de novos trilhos ou em trechos com uma instabilidade geométrica. Essa instabilidade geométrica é caracterizada pela ocorrência da flambagem. E o que é a flambagem? A flambagem é o desvio da posição da via em relação ao eixo longitudinal, com variações excessivas da flecha. E essa variação vai ser causada devido à variação de temperatura. Aqui nesse slide a gente tem uma foto da flambagem e do que ela pode causar, dos acidentes que ela pode causar na via férrea. Bom, a empresa Vale ela vai recomendar que o ATT seja feito em todas as situações em que haja deslocamento da posição original dos trilhos. Bom, e por isso há na área técnica um consenso de que o ATT é realizado de forma geral para prevenir a ocorrência da flambagem, ou ganchos, que é o termo usado na área técnica. E por isso, o objetivo do nosso trabalho é analisar as instalações dos trilhos ferroviários e, através desta análise, procuramos entender as causas que levam à realização do processo de alívio de tensão térmica. Nosso objetivo foi realizar uma análise das causas do aumento de tensão térmica nos trilhos ferroviários soldados, que muitas vezes leva à ocorrência do fenômeno da flambagem. E para isso, os nossos objetivos específicos foi analisar o processo de ATT realizado pelas empresas, recolher dados sobre as tensões remanescentes no trilho, de forma a entender quais influenciam no aparecimento do gancho, estudar as consequências da soldagem aluminotérmica nos trilhos e recolher informações sobre o porquê o processo de ATT é realizado. E por isso, a nossa metodologia foi o levantamento de dados da realização do processo de ATT disponibilizado pela empresa Vale e também por manuais ferroviários que encontramos no Google Acadêmico. Bom, também coletamos os dados da influência de temperatura na ocorrência da flambagem. Esses dados foram coletados de monografias e de teses. Também fizemos o levantamento das recomendações técnicas para a implementação de trilhos, dos tipos de tensões remanescentes na via permanente e também da qualidade e também de como a qualidade da via permanente vai influenciar no aparecimento do gancho. Também fizemos a análise residual do processo das tensões residuais do processo de soldagem dos trilhos e como elas impactam na via permanente. E o nosso último passo, que infelizmente não pode ser realizado, seria conversas com especialistas da área para recolher dados necessários para o melhor entendimento do porquê o ATT é realizado. Bom, e apesar de não realizarmos o último ponto da metodologia, podemos sugerir, através dos estudos teóricos, que
o ATT pode ser realizado, mas não exclusivamente, para minimizar as tensões relacionadas com o processo de soldagem aluminotérmica dos trilhos longos soldados das ferrovias, contrariando o imaginário de que o ATT é apenas para evitar a flambagem. Isso pode ser levado em consideração porque os trilhos eles são soldados para diminuir os gastos com as talas de junções e também porque essas talas aumentam o risco de pontos fracos na via. Mas os trilhos longos soldados, devido aos esforços existentes na via, pode ocasionar o desalinhamento geométrico dela, também conhecido como a flambagem. Mas, segundo Luciano Cássaro, a flambagem pode ocorrer devido a vários agentes, e em sua maioria esses agentes vão estar relacionados à superestrutura da via férrea. Mas, claro, também pode acontecer devido à soldagem dos trilhos fora da temperatura neutra de instalação. Ademais, citando o material didático das ferrovias de Camilo Borges Neto, uma ferrovia robusta e bem construída resiste aos esforços originados pela dilatação, não havendo necessidade de dispositivos especiais de dilatação. São, entretanto, necessárias precauções especiais em sua conservação. É notável que o material dos trilhos vai resistir facilmente aos esforços internos, que são a tensão e compressão dos trilhos. Eles também vão resistir aos esforços originados pela variação de temperatura, que é a retração e dilatação térmica. Então, se juntarmos esses conceitos apresentados, podemos concluir que a flambagem pode ser evitada por uma superestrutura bem dimensionada e com uma manutenção em dia. Bom, e além do mais, segundo o nosso segundo ponto de vista, que ajuda a confirmar essa teoria, é que conforme brina, a temperatura é o principal agente de gatilho para ocorrer a falha. Ao aumentar a temperatura do trilho, a dilatação vai se iniciar das extremidades dos trilhos e progredir gradativamente para o centro. E se juntarmos essa informação ao fato de que a temperatura da soldagem aluminotérmica vai ocorrer acima dos 3.000 graus Celsius, principalmente devido às propriedades do alumínio, a gente pode concluir que a própria soldagem vai gerar uma tensão no trilho. E se a gente aconselhar isso ao fato de que antes da soldagem aluminotérmica acontece o processo de alívio de tensão térmica, a gente pode concluir que o ATT ele também vai estar ali no começo para aliviar as tensões resultantes da soldagem. Bom, e podemos apoiar o nosso ponto de vista nessas constatações. Mas, infelizmente, essa comprovação precisa de um contato presencial com técnicos que realizam o processo. E apesar de termos um retorno positivo da empresa Vale em relação à ajuda de fornecimento de dados para a nossa pesquisa, a pandemia atrapalhou essas trocas de informações. Bom, como não podemos comprovar tecnicamente o nosso ponto de vista, deixamos como sugestão para os próximos trabalhos a análise técnica presencial desse processo, para que haja uma comprovação de que o ATT não é apenas para aliviar as tensões residuais da variação térmica nos trilhos após a instalação, mas também para aliviar as tensões durante a soldagem dos trilhos. Bom, e por fim, eu gostaria de agradecer a todos vocês que ouviram a minha apresentação.